Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro, acho que você já sabe, né? E nessa aula nós vamos estudar as relações, cálculos, definições, propriedades que envolvem círculos e circunferência. Então fica ligado, preste atenção, acompanhe lá no seu livro didático no volume 4 e vem comigo. Muito bem, galera. Quando a gente trabalha círculo e circunferência, fica bem fácil do aluno entender, visualizar, porque circunferência, círculo estão muito presentes no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí agora, do outro lado da tela, se olhar ao seu redor, vai encontrar um objeto na forma circular. E para a gente entender as definições que envolvem esse conteúdo, nós precisamos conhecer alguns elementos que fazem parte do círculo, da circunferência. Então dá uma olhada neste desenho que está lá no seu livro didático dessa roda gigante, no formato roda, né? O que te lembra? Claro, circunferência, círculo. Muito bem, o primeiro elemento que eu quero destacar com vocês é o centro, tá? O centro da circunferência, essa bolinha aqui bem no meio, tá? O centro da circunferência não é qualquer ponto que fique dentro dela, não. É o ponto que tem a mesma distância em relação a todos os outros pontos da circunferência. Seja, se você ligar aqui para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, todas essas distâncias em relação ao centro de uma circunferência devem ser iguais. Este ponto equidistante a todos os outros pontos da circunferência é chamado de centro. Tudo bem? Agora, essa medida do centro até a extremidade da circunferência, e qualquer extremidade, tá, galera? Pode ser aqui, representado por essa linha verde, mas poderia ser aqui, representado por esta linha vermelha também. Essa distância é chamada de raio, tudo bem? O que é o raio? É a distância do centro da circunferência até a extremidade da circunferência, beleza? Raio. E o diâmetro, galera, é a distância entre dois pontos que pertencem à circunferência, mas que passa necessariamente pelo centro, tudo bem? O diâmetro precisa passar pelo centro. Quando você liga dois pontos de uma circunferência e não passa pelo centro, este segmento de reta, por exemplo, aqui, é chamado de corda, tá? A corda. O diâmetro é uma corda, mas ele é a maior corda possível de uma circunferência, então ele recebe o nome especial de diâmetro, conforme você está vendo aqui. Agora observe comigo, né? Se o raio é a distância entre o centro e a extremidade, e o diâmetro é a distância entre duas extremidades passando pelo centro, a primeira relação que nós podemos escrever é que o diâmetro sempre é o dobro da medida do raio. Tudo bem? Se o diâmetro é 10, o raio vale 5. Se o raio vale 4, o diâmetro vale 8. Sempre o raio é metade do diâmetro, ou se você preferir, o diâmetro é o dobro do raio. Combinado? Outra coisa muito importante para a gente definir nesse conteúdo é, afinal, o que é o círculo e o que é circunferência? Qual a diferença entre essas duas palavras? Preste bastante atenção. Circunferência é o contorno do círculo, ok? Contorno, tá? É essa região aqui, beleza? A linha que delimita o círculo, tá? Isso é chamado de circunferência, apenas o contorno. Dá uma olhada aqui na tela, ó. Este contorno é chamado de circunferência. Já o círculo é a região interna à circunferência. Então, círculo está relacionado à área, tudo bem? Ao espaço ocupado pela circunferência. Essa é a diferença. Circunferência é o contorno, círculo é a região interna. Bom, ainda falando sobre a circunferência, que é o contorno, dá uma olhada aqui neste desenho. Eu vou sair da tela aqui para explicar para que vocês enxerguem bem claramente como é que nós podemos calcular o tamanho dessa circunferência, tá? Em relação ao diâmetro, que você lembra, o dobro do raio. Então dá uma olhada aqui. Galera, observe com o professor Jonatas que se nós pegarmos 3 diâmetros, tá? Olha, o primeiro diâmetro, mais um diâmetro e mais um terceiro diâmetro, todos iguais, estou falando da mesma circunferência, tá? E eu for abrir essa circunferência,
nos diâmetros, repare o que vai acontecer. Olha, imagine que a circunferência é um barbante, você cortou e está esticando, tá? Então, abri um pouquinho aqui, beleza? Vou continuar abrindo a circunferência. Já passou por um diâmetro, agora passou pelo segundo diâmetro. Será que vai fechar no 3? Não, né? Vai passar um pouquinho do terceiro diâmetro e vai sobrar um pedacinho ali, tudo bem? Repare, então, que este comprimento é o comprimento da circunferência, tá? É o tamanho da circunferência escrita aqui em relação aos diâmetros. O tamanho da circunferência são 3 diâmetros e mais um pedacinho. Tudo bem? Então você concorda que a circunferência ela pode ser escrita com 3, um pouquinho mais do que 3 vezes o diâmetro? Se nós fôssemos calcular com bastante precisão, esse 3 seria aproximadamente 3,1415926, um número infinito, um número irracional, vezes o diâmetro. E este número especial, que é o que falta para fechar ali a circunferência, é chamado de π. Tudo bem, galera? Este é o famoso número π, tá? Que vai ser sempre 3,1415, um número infinito. Claro, você não precisa decorar essas casas decimais. Na maioria dos exercícios, nós utilizamos 3,14, tá bom? Ou seja, posso falar que a circunferência é calculada através do produto deste número, que é o número π, vezes o diâmetro. Mas nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Portanto, galera, a circunferência é sempre calculada com π vezes, tá? 2 vezes o raio, beleza? Lembrando que o raio tá aqui, tá? O raio é metade do diâmetro. Organizando essa conta aqui, passando o número para frente, nós temos essa expressão matemática 2πr, que vai te ajudar a calcular o comprimento de uma circunferência, que também pode ser chamado de perímetro da circunferência, beleza? 2 vezes o número π vezes o raio. E é importante destacar também com vocês, galera, que olha, observe, se nós pegarmos essa relação circunferência igual a π vezes diâmetro, tá? Deixa eu escrever aqui no cantinho, circunferência π vezes diâmetro, e eu dividir essa igualdade pelo d, pelo diâmetro, eu vou ter essa expressão aqui, tá? O π é uma constante, ele é sempre igual à razão, a divisão entre a circunferência, o tamanho do contorno, tá? Da circunferência, e o diâmetro dessa mesma circunferência. Não interessa o tamanho, sempre que você dividir circunferência por diâmetro, esse resultado vai ser o π, vai ser muito próximo aí do que nós consideramos 3,14, beleza? Voltei aqui para a tela, galera, para falar para vocês agora sobre área. Observe que eu vou dividir essa circunferência em várias partes aqui, tudo bem? Dividir aqui em 16 partes iguais, tudo bem? Então aqui eu tenho uma metade, beleza? Que eu vou deixar aqui laranjada, e uma outra metade amarela. Por que eu dividi esse círculo? Porque agora nós estamos falando de círculo, tudo bem? Em 16 pedacinhos iguais. Porque eu vou abrir esses pedacinhos e olha só como é que vai montar aqui essa situação, tá? Colocando aqui pedacinho por pedacinho, encaixando, nós temos essa figura. O que essa figura te lembra? Ela lembra um paralelogramo, é ou não é? Olha, observe aqui 4 lados, né? Então eu preciso que você enxergue ela dessa maneira, tudo bem? E aí, galera, você que está prestando atenção na aula, viu aí aqui com o professor Jonas que nós definimos que essa distância, nós conhecemos o nome dela, que é raio, tudo bem? E aí, você concorda que a altura deste paralelogramo é a medida do raio? Sim, é a medida do raio da circunferência. E quem seria essa medida aqui, a base desse paralelogramo? Observe que aqui nós temos apenas o contorno da parte amarela da nossa circunferência, que é igual aqui em cima, que é a parte, um pouquinho aqui, né? Salmão, marrom, não sei que cor que você está vendo na sua tela. Bom, essa parte amarela é metade da circunferência, tá? Estou fazendo um contorno aqui de vermelho para você enxergar. Alguns minutos atrás no vídeo, nós vimos que o comprimento dessa circunferência é dado pela relação 2 vezes o π, que nós sabemos vale 3,14,
vezes o raio. Esse é o comprimento da circunferência total. Só que aqui eu estou falando apenas da metade desse comprimento. O que seria metade de 2 vezes π vezes r? Apenas π vezes r. Metade dividir por 2. Então agora nós podemos calcular a área desse círculo, tá? É a área desse paralelogramo. A área de paralelogramo, base vezes altura. Portanto, aqui a base π vezes r e a altura r. O que nos dá a relação matemática π, que é o 3,14, vezes r elevado ao quadrado. A área de um círculo é calculada através dessa relação π vezes r ao quadrado. Fechado? Muito bem, pessoal. Ainda falando sobre circunferência e círculo, quero destacar com vocês aqui um assunto importante dentro dos estudos na geometria, que são os setores circulares. Repare que peguei 2 exemplos que você vai encontrar lá no seu material didático de setores circulares. Repare aqui comigo que este primeiro corresponde a 1/4 de uma volta completa, se nós estivermos considerando apenas o contorno, a circunferência, e também corresponde a 1/4 da área do círculo. É ou não é? Você sabe que o ângulo central de uma circunferência é 360 graus. E aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, 1/4 da circunferência completa. O que isso significa? Que para eu calcular o comprimento desse setor aqui, que nós vamos chamar de arco, tá? Isso aqui é um arco de circunferência. Para eu calcular o comprimento desse arco, basta que eu calcule o comprimento da circunferência completa, claro, considerando aqui o centro, né? E essa medida como raio, tudo bem? Então, eu calculo o comprimento, como você sabe, normalmente lá, 2 vezes π vezes r, mas eu preciso dividir este resultado por 4, tudo bem? Então, aqui seria 1/4 do comprimento, beleza? Seria 2πr dividido por 4. Uma vez que esse setor circular, que esse arco de circunferência, já que nós estamos falando de comprimento, corresponde a 1/4 da circunferência completa. O mesmo raciocínio se daria para calcular a área desse setor circular, agora sim, porque nós estamos falando de círculo, setor circular. Qual é a relação mesmo da área de um círculo? π vezes r ao quadrado. Muito importante que você memorize isso daqui, tá? Bom, se eu estou falando de um setor correspondente a 1/4 do círculo completo, então aqui a área basta dividir por 4 o valor da área total, πr ao quadrado, beleza? E nesse desenho verde aqui, isso é o que nós chamamos de semicircunferência, se nós estivermos falando apenas do contorno, ou semicírculo, se nós estivermos considerando a área. Então o raciocínio aqui é o mesmo, mas este arco de circunferência corresponde a um ângulo de 180 graus, metade da circunferência completa. Portanto, aqui a circunferência é dividida por 2, beleza? Mesmo raciocínio para o setor circular, a área vai ficar aqui dividido por 2. Bem simples para calcular comprimento e área para arcos de circunferência e setores circulares. Muito bem, galera. Para terminar esse vídeo, vou deixar 2 atividades com vocês. Tudo bem? Este número 2, que está na página 26 do seu volume 4, e este outro número 2, que está lá na página 30, tá bom? Ambos lá no volume 4, mas também estarão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre círculo e circunferência. Se gostou, deixa o like. Não esquece de tentar fazer as atividades que o professor deixou separado aqui. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo!